Flamengo acho que é uma visão geral minha também, tem aí um técnico que me parece bem promissor. Teve um jogo ruim do Felipe Luiz, aquele contra o Fluminense, que perdeu lá por 2-0, sim, ruim, modo de dizer. O resto são sempre jogos bons, né? Do Felipe Luiz, sempre com decisões certas, bem interessante. Um começo muito animador, né, do Felipe Luiz. Ele tem se mostrado um técnico muito corajoso, né? Porque, assim, para você pegar um jogo como o de ontem, perceber que seu adversário colocou mais jogadores na sua área, né? Colocou um centroavante e colocou mais jogadores na sua área. E você pensa, bem, eu vou colocar mais um zagueiro, porque eu estou ganhando de 2 gols, vou tentar neutralizar as ações ofensivas do adversário, mas eu ainda terei jogadores para ter contra-ataque, velocidade, vou agredir o adversário. Em geral, quando o técnico até pensa 2 vezes antes de fazer isso. Eu vou contar uma história rápida. Em 2003, o Flamengo fez a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. O técnico era Nelsinho Batista, que está na ponte ainda, né? Caindo para a segunda divisão. Né? Ele caiu antes. Caiu antes. Para não ser rebaixado. Então, mas enfim, participando aí de uma campanha, talvez, de rebaixamento da ponte, que hoje perdeu para o Vila Nova. Bem, o primeiro jogo foi no Maracanã, foi 1-1. O Cruzeiro fez 1-0, aquele gol de letra do Alex. E aí o Flamengo empatou com Fernando Baiano, que a torcida cantava Fernando Baiano, balança o coração da gente. Lembra do samba do Salgueiro? Adaptaram Fernando Baiano. Você vê que o Flamengo teve momentos assim, né? Torcedor que reclama hoje do Plata, reclama desses caras. Fernando Baiano era tempo de música. E o Fernando Baiano empatou no final. 1-1. O Flamengo estava vivo para Belo Horizonte. 3 zagueiros o Flamengo jogou. Nossa, caíram de porrada. Muita gente da imprensa carioca, que absurdo, 3 zagueiros. Isso foi em 2003, gente, tem 21 anos, mas não mudou muito, não. Teve gente criticando ontem o Felipe Luiz, até com a vitória. Então, imagina se perdesse. Por isso que eu acho que é corajoso. Resultado, no jogo de volta, o Nelsinho, diante de tantas críticas, acabou, na minha visão, na época, eu fiquei bem assim, incomodado com a mudança na época, falei, vai dar merda isso aí. E não deu outra. Aí ele põe uma linha de 4, e o Cruzeiro explora as costas do Atisson, que era o lateral esquerdo. Cruzamento na área em cima do Atisson, pimba, gol do Cruzeiro, 3-0, acabou 3-1, Cruzeiro campeão. Então o Flamengo que empatou no Rio, cara, você está empatando, vai para lá, se fecha, tenta levar para os pênaltis. O Cruzeiro é muito melhor que o Flamengo. Aí abriu mão de um sistema que funcionou por conta da pressão de parte da mídia. E ela existe hoje também. Se o Felipe Luiz vai mal, muita gente vai criticar. Porque não há um entendimento de muita gente do Brasil que a quantidade de zagueiros não significa obrigatoriamente ser defensivo. Depende, pode ser defensivo e pode não ser. Você monta uma linha de 3 zagueiros, 2 laterais presos, uma linha de 5, tudo é uma retranca. Mas você pode ter 3 zagueiros e saídas laterais, um zagueiro que tem boa saída de bola aqui num trio, né? O Léo Pereira, o Léo Ortiz, num trio de zagueiro, ele vai se projetar mais no momento que o time estiver no campo de ataque. Para sair jogando, ele vira um meia. Na Copa de 2002, o Edmilson era o híbrido do Felipão. Ele era volante e terceiro zagueiro. Ele mudava durante o jogo sem que as pessoas até percebessem. Então, quando ele põe um zagueiro contra o Corinthians e dá certo, e ontem de novo, é porque ele está entendendo o jogo. E tem que ter coragem, cara. Porque se toma um gol ali, tudo... Nossa, o raciocínio meio que linear, né? E meio obtusa a palavra. Não, botou 3 zagueiros, não chamou o Atlético. O Atlético estava lá dentro da área do Flamengo há muito tempo, porque ele precisava estar na área do Flamengo, tinha que fazer gol. E também por sacar o Gabriel, aí não teve brodagem nenhuma, né? Sacou mesmo, estava muito mal, colocou o Bruno Henrique e melhorou muito. Né? A diferença do Bruno Henrique para o Gabriel ontem, para quem ainda tem dúvida, né, com relação a certos jogadores, foi uma coisa abissal, né, a diferença. Então, o Felipe, de fato, eu acho que ele, para mim, ele é o grande personagem da conquista. O Tite, acho que entregou, eu concordo com ele, não era terra arrasada, era um time com problemas naquele momento pela eliminação para o Peñarol, e o Tite bem perdido, ele saiu na hora que realmente não tinha condições de continuar, mas o Flamengo não era um time que não tinha nada, é só pegar o jogo contra o Vasco, o jogo contra o Palmeiras, jogos contra o Bahia, o time se comportou bem. Então, ele não pegou terra arrasada, mas ele aprimorou o time, e um detalhe, ele não teve De La Cruz, Vinha, Luiz Araújo, Cebolinha e o Pedro. O Tite teve esses atletas em algum momento, todos eles, né? E outros momentos menos. Então ele conseguiu com menos fazer mais. Para mim, ele é o grande personagem da conquista. Até algumas pessoas, você não criticou. Eu não critiquei no início. Eu falei que não ia fazer um elogio fácil por 1 ou 2 jogos, porque eu acho que 1 ou 2 jogos eu não consigo avaliar o trabalho de um técnico. Mas depois dessa quantidade de jogos e do caráter dos jogos,
jogos decisivos, decidindo fora de casa contra o Corinthians e contra o Atlético, né? O Corinthians com um homem a mais durante tanto tempo. Me parece que está bem clara a capacidade dele. E, para mim, o que é mais importante, além da capacidade, coragem, culhão mesmo, para mudar, tem que mudar, vou mudar, vou correr risco. E aquele papo no início que ele falou, e era óbvio que aquilo era uma coisa mais para construir externo, não, vamos jogar sempre ofensivamente, isso não existe. Você joga ofensivamente quando é possível jogar ofensivamente. No campo do adversário está ganhando de 2-0, o adversário que vai te agredir. A não ser que o time do adversário seja uma porcaria, não é o caso do Atlético, tem bons jogadores. Você vai se defender e vai ter outra estratégia. E ele está se adequando, eu acho que ele está de parabéns. Eu achei realmente que foi uma... Não vou dizer que foi uma surpresa, porque havia uma expectativa muito grande com relação a ele, né, pelo perfil do Felipe Luiz. Mas é uma confirmação de boas expectativas, eu diria que além das expectativas. Está muito bem mesmo. Está mudo. Tá mudo. O que aconteceu com o âncora? Desculpa. Ele falou uma frase que eu achei legal. Ele falou assim, eu sou aquele técnico que vai ser classificado como o técnico que apaga tudo de um jogo para outro. No outro jogo é outra história, vou pensar de outra forma, vou pensar outras coisas. Tal. Ótimo. No melhor sentido assim, eu não vou me agarrar a coisas que aconteceram que deram certo ali se o próximo jogo me demandar outras coisas, né? Isso é muito legal. Agora, Arnaldo, o Rogério Ceni começou assim e no Bahia está sendo o oposto esse ano. Então ninguém está entendendo muito o que está acontecendo, mas Exato. Ele começou assim. É verdade. Agora, não precisa falar para você que esquema com 3 zagueiros não é retrancado, né, Arnaldo? Não, isso aí eu acho que é uma grande falácia, né? Ainda mais se os 3 zagueiros são bons. A base é a seguinte: 3 zagueiros, linha de 3, você defende com 3. Quando você está atacando. Linha de 4, muitas vezes você defende com 4. O esquema com 3 zagueiros tende a ser mais ofensivo até, né? Dependendo da utilização. Mas eu acho que o que o Mauro passa, ele vai além da questão do sistema, é a coragem de adotar medidas antipopulares como essa de 3 zagueiros no Flamengo, que parece uma heresia. É o contrário do São Paulo. Você coloca 3 zagueiros no São Paulo. Os caras, por exemplo, criticam o Zubeldia muitas vezes porque ele não coloca 3 zagueiros, né? A cultura de cada time. Mas o que de fato marcou nessa Copa do Brasil, nos 4 jogos, foi a atitude do Felipe Luiz nos 4 jogos. A partir da estreia contra o Corinthians, né, que ele comanda depois de um treinamento, o time já teve uma outra postura, era uma escalação mais óbvia, mais ou menos, né, porque tinha a questão do Gabigol, a questão do Maracanã. A outra prova foi o jogo de volta contra o Corinthians, completamente diferente, quando ele perde um jogador no primeiro tempo e saca o Gabigol no primeiro tempo e joga sem atacante, né, com a linha de 3 lá atrás. E o jogo contra o Atlético, muito bem pensado a partir do jogo com o Inter pelo Brasileiro, com os 2 pontas e o Gabigol. Ele já não tinha o Bruno Henrique e deu muito certo o primeiro jogo. 3-1 ficou barato para o Galo. E ontem também reagindo em relação ao jogo. Talvez, é o que eu falei, naquele primeiro jogo do Maracanã, o gol do Allan Kardec, o gol solitário, talvez naquele momento do jogo ele tenha demorado assim minutos para fazer a alteração com o terceiro zagueiro e acabado com a dobra de centroavantes do Atlético. Mas ele tomou o gol, poderia ter tomado até o segundo em algumas circunstâncias, mas muito menos pela não alteração dele do que pela falha, pelo excesso de confiança do Léo Ortiz, né, naquele lance que o Kardec faz o gol.